Meu pai era meu sócio, a minha grande inspiração, mas da noite para o dia nós perdemos tudo e a empresa parou. No meio da crise, quando nada poderia ser pior, eu ainda perdi meu grande mentor. Eu sou Gustavo Selig, engenheiro, empresário e o filho de um grande visionário. Por mais de 30 anos eu ajudei a transformar concreto em lares, mas a vida me apresentou um desafio ainda maior, o reconstruir a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Uma cena que eu tenho muito forte na minha cabeça é a vida de construtor é sempre uma loucura, né? Sempre aquela correria. E sempre ele trazia alguma coisinha para mim no final do dia. Um pedacinho de madeira, uma ferramenta nova, e me ensinava a usar, a gente brincava com ela. Eu gostava de construir coisas em casa. Eu decidi estudar engenharia, eu acredito que com 2 anos, 3 anos, desde pequeno. A gente morava no Santa Quitéria, bem em frente à Copel. E eu via, quando era pequeno, a nossa casa tinha um jardim grande na frente, e eu brincava muito no jardim, e eu via o pessoal da Copel chegando com os capacetes lá para entregar o caminhão. Eu achava o máximo aquilo, né? Então, para mim, aquilo ali já era ser um engenheiro, já estava ali vendo, eu acompanhava o pessoal. Então, acho que desde pequenininho eu vejo esse movimento de construção, morando até mesmo na frente da Copel, eu vi esse movimento e sempre admirei, sempre gostei muito. Então, acho que a minha decisão de ser engenheiro está no sangue já. Eu sempre tive o sonho de ser engenheiro igual ao meu pai. Então, eu acho que aí já começa, desde pequeno, a minha inspiração de ser igual a ele, de estar ao lado dele, de construir uma vida junto com ele. De repente, eu estava lá em cima na concretagem, vi um movimento na frente da obra. Era uma obra que a gente estava, era o nosso segundo prédio já, então eu já estava desde muito cedo na construção. Vi um movimento do pai chegando na obra, a família inteira chegando na obra e me chamando. Aconteceu alguma coisa, né? A hora que eu desci da laje, a primeira coisa foi um saco de farinha e ovo na minha cabeça. Então ali realmente foi uma alegria muito grande, e ver nos olhos do meu pai o orgulho, né, de eu estar seguindo os passos dele. Quando o pai chegou e conversou comigo, e nós decidimos abrir a Estia, o então sócio do pai decidiu que não queria mais seguir com construção, ele já era fazendeiro, já tinha as fazendas, e decidiu encerrar o ciclo também nessa outra empresa. E assim surgiu a Estia. Então a Estia surgiu de uma necessidade na outra incorporadora do pai, de ter um bom prestador de serviço, de ter uma empresa que quisesse crescer junto, e coincidiu também com esse movimento novo. Então aí surgiu a ideia de fundar a Estia, né? Essa resiliência, essa força, essa vontade do dia a dia de fazer melhor, de construir realmente os sonhos das pessoas. Acho que esse foi o grande legado que o pai deixou para mim, porque a gente sempre, a indústria da construção, ela é uma cadeia muito grande, né, de produção, mas a gente não pode esquecer que no final da nossa cadeia de produção, a gente tem uma família que vai receber o imóvel. Então eu acho que esse é o nosso grande objetivo, é fazer o melhor, porque a gente vai acolher uma família dentro do que a gente fez. A Estia já nasceu num momento econômico muito complicado, né? Acho que a maioria talvez não lembre, mas em 1993, quando nós fundamos a Estia, o governo que estava na presidência fez o bloqueio de todas as poupanças, de todos os investimentos das contas bancárias de todo mundo. E a gente tinha acabado de abrir a Estia, estávamos iniciando uma obra
E do dia para a noite, realmente, a gente teve essa dificuldade para dar sequência nas obras. E um outro ponto que hoje está muito mais tranquilo, mas que na época a gente tinha uma dificuldade muito grande, era com a inflação muito alta. A Hestia abria o escritório às 6 horas da manhã, porque das 6 às 9 da manhã a gente tinha que estar com todos os materiais comprados para o dia e para a obra. Por quê? Porque às 9 horas da manhã tinha mudança de tabela de preço. E apareceu uma oportunidade de nós fazermos uma operação estruturada, que é o que chamam no mercado, né? Onde a gente emite debêntures e CRIs e vai ao mercado para fazer uma operação estruturada com um fundo de investimento, um fundo de pensão, como foi o nosso caso. Qual que era a vantagem para a gente nisso? A gente teria um funding disponível para fazer uma alavancagem e um crescimento muito maior. Pareceu uma grande oportunidade, porque nós estávamos com um dos maiores fundos de pensão do Brasil. Me foi vendido a solidez do fundo, a seriedade do fundo. Então, quando trouxeram para a gente essa oportunidade, eu nunca me esqueço, eu conversei bastante com o pai, e realmente a gente viu, olha, agora é a hora da gente crescer, né? Tanto é que no início a operação foi realmente uma ótima operação que alavancou muito novos empreendimentos. Nós expandimos para Santa Catarina, expandimos obras em Curitiba, ganhamos um prêmio entre as 32 maiores construtoras do sul do Brasil. Então realmente foi uma alavancagem muito grande. Porém, a gente não sabia, como era uma operação muito nova para o próprio mercado, né? Não é uma situação muito normal de alavancagem no mercado imobiliário no Brasil, nós não sabíamos o desfecho que isso ia dar, né? Infelizmente, o Brasil, é muito difícil ser empresário no Brasil, porque a cada dia você tem uma novidade, a cada dia você tem uma mudança de cenário político, econômico, jurídico. A insegurança jurídica no Brasil, que foi o grande problema para nós, é muito sério. A gente tem uma dificuldade muito grande como empresário de ter uma visão segura e assertiva, né, do futuro com todas essas seguranças. E a operação estava rodando de uma forma saudável, as obras em andamento, as obras em ritmo acelerado, estávamos com mais de 100 funcionários. E do dia para a noite houve uma intervenção no fundo, o fundo com essas operações, Lava Jato e as sequências das operações, houve uma intervenção nesse fundo e simplesmente do dia para a noite a nossa operação travou, com funcionários, com obra em andamento, com uma operação 100% regular, 100% coberta de garantias, mas a forma, aí que eu comento, a insegurança jurídica que há no Brasil e havia nesse formato de operação, simplesmente a gente ficou com tudo bloqueado, né? Nós tínhamos não só as obras que estavam em andamento, mas nós tínhamos outros terrenos que nós havíamos colocado também como garantia na operação, porque a operação ela vislumbrava um ciclo de 3 obras, né? O ciclo de 3 obras não é 3 empreendimentos, mas ciclos de 3 obras. O que eu quero dizer com isso? Seriam praticamente 10 anos de operação com funding e com retorno para nós e para o fundo. E já no primeiro ciclo de operação, a operação travou bem no meio. Mas quando ela travou no meio, nós estávamos com 100% dos 10 anos de ciclo em garantia na operação. Por isso que tudo foi bloqueado e a empresa parou do dia para a noite. A gente vinha realmente num crescimento saudável,
com a nossa marca muito forte, eu e o pai cada vez mais unidos, né, em querer desenvolver mais o mercado. Na época, inclusive, eu estava na presidência de uma entidade de classe, então assim, tudo fluía de uma forma extremamente saudável, né? E quando veio a trava, é como se tirasse nosso chão, né? A gente simplesmente não sabia para onde correr, não sabia como resolver, porque até mesmo quando quando foi travado todas as operações, quando veio o arresto de todos os bens, a gente não tinha nem informação de tudo que estava acontecendo, né? Para nós a operação sim estava começando a ter algumas dificuldades, mas a gente não tinha o cenário total do que estava acontecendo, porque muito do que houve estava em sigilo, em investigações, em processos que a gente não tinha acesso, não tinha nem conhecimento, né? A empresa tinha acabado de travar, né? O nosso castelinho estava desmoronando, mas eu e ele ali empinando os pratinhos para não deixar a empresa cair. Crise com funcionários, sem dinheiro, obras travadas, e do dia para a noite ele nos deixou, né? Então foi uma situação muito difícil, muito complicada para mim, para a Hestia, porque a gente estava no início da crise, né? O engenheiro de antes era um engenheiro talvez ingênuo em algumas situações, mas eu acho que o engenheiro de antes e o engenheiro de hoje são grandes sonhadores. E eu acho que esse é o ponto que eu não vou perder, que é o sonhar, o querer crescer, o querer desenvolver, o ver o futuro da Hestia e o futuro da minha família cada vez mais com o pé no concreto. É uma pena ele não estar junto comigo hoje aqui fisicamente, né? Espiritualmente está comigo todos os dias, mas eu acho que a gente olharia um para o outro, daria um belo de um sorriso, levantaríamos e íamos para a obra, tocar a obra. Eu acho que esse seria... Tem coisa que a gente não precisa falar, só o olhar e o sorriso dele já falaria tudo.